Na Band FM, quem ama não esquece. Nossas atitudes têm o poder de mudar nossa vida, tanto para o bem quanto para o mal. Às vezes é até difícil olhar para trás e enxergar exatamente onde erramos. Procurar em que momento deixamos de ter o controle e, principalmente, reconhecer que o que acontece a partir de uma decisão tomada pode nos marcar para sempre. Quando eu ainda era uma menina, eu tive a infelicidade de conhecer uma pessoa que me fez promessas e mais promessas e que, no fim, sumiu do mundo, me deixando grávida do meu primeiro filho, o Lucas. Por toda aquela situação, e ainda por ser nova demais, eu tive depressão pós-parto. E meus pais pegaram meu filho para cuidar e criar também. Não demorou muito, e a minha vida virou de cabeça para baixo mais uma vez. Mesmo depois de tudo, eu não aprendi a lição. E eu acabei me apaixonando perdidamente por um outro rapaz. Um rapaz que também se mostrava muito carinhoso, muito parceiro. Eu morava no interior do Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai. E lá, nós mal falávamos português. Eu tinha sido criada na língua espanhola. E para mim, às vezes, era difícil entender a maldade, as intenções das pessoas comigo. Mas naquele namorado, naquele eu confiava. Confiava cegamente. E foi assim que eu acabei engravidando outra vez. No começo, eu fiquei completamente desesperada. Foi um choque. Mas aí, aos poucos, ele foi me passando confiança e eu percebi que, ao lado dele, eu ficaria segura. Junto, nós formaríamos uma família. Eu, ele, o meu filho Lucas e a nossa menina que também ia chegar. Então eu tomei uma decisão que mudaria de vez a minha história. Eu saí de casa e fui morar com ele numa cidadezinha bem afastada. Mas como tudo era muito difícil naquela época e nós mal tínhamos dinheiro para sobreviver, eu preferi deixar o meu filho com os meus pais até eu me acertar na nova cidade. 1 ano depois do nascimento da minha filha, as coisas ainda estavam difíceis e o meu marido me apresentou a um mundo que eu preferia nunca ter conhecido. Foi usando a justificativa de que assim nós teríamos mais dinheiro e que as coisas não seriam tão precárias que ele me colocou no mundo da prostituição. É exatamente isso que você ouviu. Meu marido me colocou na prostituição. Eu era bem novinha e ele viu que eu poderia atrair muitos clientes. Ele viu que eu era bobinha, que confiava nele cegamente. Então eu comecei a trabalhar nas ruas para sustentar a nossa casa e ainda mandar dinheiro para os meus pais também que estavam com meu filho. Só que tudo era muito mais difícil do que eu tinha imaginado. E depois de alguns meses, eu não aguentava mais viver fazendo aquilo e sendo apontada como a mulher que se vendia, a suja que deitava com muitos homens. Imagina, eu só tinha 17 anos. 17 anos. Era uma menina que estava só começando a entender as coisas, entender o mundo, entender tudo. Eu tomei a decisão de me separar e ter uma vida mais digna. Eu precisava mudar por mim, pela minha filha e para trazer o meu filho para perto de mim também. Só que não deu tempo. Quando eu estava prestes a me mandar dali, ele foi mais rápido e levou de mim tudo o que eu tinha de mais precioso. Ele sumiu. Ele sumiu no mundo levando a minha filha. Eu corri desesperadamente atrás dele. Eu passei dia e noite procurando, mas quando eu descobri a verdade, eu não queria acreditar. Eu não podia aceitar. Ele tinha vendido a nossa filha. Tudo para ele sempre foi dinheiro. Ele vendeu a própria filha e eu fiquei sem a menor chance de encontrá-la de novo.
Foi assim que eu caí num abismo que eu não conseguia mais sair. Anos se passaram e eu só me perdia mais e mais na vida, sem ninguém. Sem ninguém. E com um vazio enorme dentro de mim, né? Eu sentia tanta saudade da minha filha, tanta saudade. E eu também me sentia muito culpada. Eu me entreguei de vez para a noite. Eu me prostituía, eu bebia, eu usava drogas. Tudo de pior que esse mundo tinha, eu fazia. Muitas garotas de programa vivem assim porque não aguentam. As pessoas falam que isso é vida fácil, mas só quem já passou é que sabe o que é. Bate um desespero, sabe? E você se pergunta, o que eu tô fazendo aqui? 1, 2, 3 homens na mesma noite. Eu perdi as contas às vezes. Em uma dessas noites eu conheci o José, um homem que, assim como eu, era carente, gostava de conversar e falar sobre a vida. Ele foi meu cliente. E você pode até achar estranho, mas naquela noite eu não consegui separar o profissional do pessoal. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti amada. Ele foi carinhoso, ele foi atencioso. E apesar de estar ali sendo paga, no fundo eu não queria que tivesse sido apenas um cliente. Mas era, né? Era só um cliente. Então eu peguei o dinheiro e mesmo a gente se encontrando mais vezes, eu ignorei qualquer possibilidade de me apaixonar. E eu passei a me esquivar de qualquer aproximação que ele tentasse. Ô, Andressa, nesse final de semana vai ter minha festa de aniversário. Vai ser lá em casa, coisa assim para as pessoas que eu gosto. E eu tenho um carinho tão grande por você. Eu queria muito que você fosse. Você aceitaria? Ah, sei não, José. Eu apareci lá na sua família. Qual o problema? Ah, não acho certo. Não vamos misturar as coisas não, tá bom? Até porque, olha, pra mim, eu sou garota de programa e você, imagina, não vai cair bem eu ficar do seu lado, né? Ué, mas é a sua profissão, é o seu sustento. E também ninguém precisa saber. Assim, ninguém precisa saber de cara com o que você trabalha, né? Ah, me promete, vai. Promete que você vai. Pelo menos promete que você vai pensar. Eu ia gostar muito de te ver lá. Eu acabei prometendo que eu ia pensar e ele até deixou o endereço comigo. Mas não dava. Não dava pra tapar o sol com a peneira daquele jeito e fingir que eu tinha a mesma realidade com ele. Não dava. Eu era diferente do José, era cheio de problemas, tinha uma profissão que quase ninguém respeita e, pra ser sincera, eu nem estava acostumada a ser tratada como ser humano mesmo. Com alguém se preocupando com o que eu pensava, com o que eu sentia, imagina. Eu não queria me entregar para um novo amor. Até mesmo porque eu já tinha me dado mal demais. Então eu acabei não indo ao aniversário do José. Dei uma desculpa barata. Disse que o dia estava corrido, que eu precisava levantar dinheiro. Foi isso que eu falei. Engraçado. Mas ele ficou claramente chateado. Ele estava realmente interessado em mim. E eu, que não estava acostumada, né, àquilo, não aguentei. Aos poucos eu fui me abrindo até criar a confiança que eu tanto precisava. Com o tempo a gente não tinha mais uma relação de profissional-cliente. Eu deixei isso pra lá e trouxe ele pra minha vida. No começo era até difícil me acostumar com tanto carinho. Ele vivia me perguntando quando eu ia finalmente largar aquela vida. Mas aí eu desconversava, eu trocava o assunto. A verdade é que eu tinha muito medo de não conseguir me sustentar de uma outra forma, de não conseguir mandar dinheiro para minha família no interior. Afinal, não tinha mais nada que eu soubesse fazer, fora me vender. O José falava que ao lado dele eu poderia arranjar um outro trabalho e entregou nas minhas mãos a decisão de continuar vivendo daquela forma ou não. Tá com você, Andressa. Tá nas suas mãos. Você é que vai decidir. A escolha é sua. Eu sei, mas eu tenho medo, sabe? Na minha vida nada deu certo, José. Sei lá, às vezes, por pressão das pessoas, você acaba
você acaba me largando, desamparada. E se eu não tiver como me sustentar depois? Eu tenho um filho. E ele depende desse dinheiro e você sabe disso. Andressa, olha aqui. Olha aqui. Olha pra mim. Ó, eu quero ficar com você, entendeu? Eu quero cuidar de você porque eu sei que eu te amo. Mas não dá pra você continuar nessa vida. Eu sei que é um trabalho como outro qualquer, mas a gente não vai conseguir viver desse jeito. Não vai. Eu falei pra ele que precisava de um tempo afastada, que eu precisava pensar. Claro que eu queria aceitar, mas eu tinha tanto medo. Talvez covardia de largar o que fazia para construir uma família de verdade. Era isso. Eu ficava pensando como seria. Se eu ia conseguir lidar com uma realidade que eu nunca tinha vivido. Uma realidade de mulher casada. Se eu ia dar conta, sabe? Se não ia desapontar o José com isso. Pode parecer uma decisão simples de tomar para a maioria das pessoas, mas eu tinha medo. Medo de confiar, de me entregar. Medo de dar errado. Outra vez, né? Os dias passavam e minha cabeça martelava. E se? E se? E se isso? E se aquilo? Chegou uma hora que eu já não estava mais em paz comigo mesma. Eu sentia falta do José o tempo todo. Eu sentia falta das nossas conversas, da nossa cumplicidade. Ele não se importava com o meu tipo de vida. Não se importava como eu vivia, ele só ligava para a Andressa que eu era de verdade. A Andressa que eu era e que ninguém se importava em conhecer ninguém. Para todo mundo, eu era apenas uma garota de programa, que muitos diziam que eu não tinha vergonha na cara, era isso. Quase ninguém sabia como eu tinha ido parar nessa situação. Como eu tinha começado essa vida, ninguém sabia. Mas o José não. O José sabia. Cada detalhe da minha história, cada passo errado que eu tinha dado até chegar ali. O tanto que eu sofri com tudo que aconteceu. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu tava tão cansada de tudo aquilo. Sabe? Eu tava cansada de me sentir usada, de me submeter a tantas noites vazias. Eu comecei a chorar. Chorar sem parar. E foi aí que eu senti meu coração me respondendo. Eu senti que era ele me mostrando que a decisão já estava mais do que tomada. O José estava ali para mudar o rumo da minha história. Então eu peguei o telefone e liguei. Liguei sem saber se ele ainda me esperava e eu disse que largaria tudo, absolutamente tudo, para viver ao lado dele, se ele ainda me quisesse, né? O José não pensou duas vezes. E foi correndo me buscar. Quando ele chegou, eu tive a certeza que era a melhor decisão que eu podia tomar. Logo eu fui morar com ele e no começo não foi nada fácil, porque eu não estava acostumada com uma rotina tão diferente, né? O José trabalhava com reciclagem e eu fui ajudar nas contas de casa. Era pouquinho, mas era o que tinha. Com o tempo eu engravidei do nosso primeiro filho e foi uma bênção. Uma bênção muito grande, porque eu e o José já queríamos aumentar a nossa família. Foram semanas de muitas alegrias que a gente viveu. A gente já pensava até no nome, nas roupinhas. E aí aconteceu uma coisa muito triste. Eu acabei perdendo meu bebê. O meu bebê tão desejado não ia mais chegar. Foi um trauma. Eu me acabei de chorar. E o José não deixou de estar do meu lado nem por um segundo. Mas mesmo assim, esse momento me trouxe de volta à tona um passado muito difícil. Aquele sentimento de vazio de quando a minha filha foi levada de mim, sabe? Me invadiu tudo de novo. Todo esse trauma, toda essa fase delicada acabaram me levando até uma recaída nas drogas e no álcool também. Depois de tanto tempo limpa, eu não consegui me controlar. Foi mais forte do que eu. Eu preferi sair de casa para não decepcionar o José. Como tantas vezes eu pensei,
que poderia acontecer realmente. Eu passei a noite na rua, na sarjeta mesmo, me acabando em tudo que eu encontrasse como uma forma de refúgio, de escape, uma forma de amenizar minha dor. Mas de repente, eu vi ele vindo lá, perguntando para todo mundo se alguém tinha me visto. Andressa, é você. Graças a Deus eu te encontrei. Olha, eu passei a noite em claro, preocupado com você, meu amor. O que é que aconteceu para você sumir desse jeito? José, olha pra mim, eu não consigo me manter limpa. Eu preciso do álcool, eu preciso das drogas também. Você não merece isso. Logo, você que me ajudou tanto, você não merece. Eu sabia que eu ia estragar tudo, eu tinha certeza disso. Eu ajudei e vou continuar ajudando. Porque eu te amo muito e já falei que eu jamais vou te abandonar. Não vou te deixar desse jeito. Olha, vamos enfrentar essa batalha junto, vai. Independente do tempo que demore, eu vou estar sempre com você. Eu vou estar sempre do seu lado, Andressa. Sempre. Naquele dia, o José me levou de volta para nossa casa. Ele me deu banho e ficou do meu lado. Eu, claro, só sabia chorar. Mas depois desse dia eu me levantei mais forte. Foi voltando ao trabalho, recomeçando devagarinho o que eu superei. E depois de quase 3 meses que eu tinha perdido meu filho, eu descobri o meu presentinho de Natal. Era fim de ano e eu descobri que eu estava grávida. Grávida outra vez. Meu Deus, que felicidade era poder esperar um filho tão desejado por mim, um filho desejado pelo José. Um filho nosso. Eu tive cuidados redobrados para que dessa vez tudo corresse bem. Graças a Deus, depois de 9 meses de muita expectativa, o nosso príncipe Arthur chegou ao mundo. E chegou com tanta saúde, trazendo alegria para dentro da nossa casa. A minha união com o José foi a melhor coisa que aconteceu. Apesar de todo o preconceito por eu ser uma ex-garota de programa e ele trabalhar com reciclagem, não deixamos de viver o nosso amor, não. Deixa as pessoas falarem o que elas quiserem, deixa julgar, porque ninguém sabe de tudo que eu passei para estar ali. E nem o que a gente enfrentou juntos no nosso dia a dia. Se as pessoas soubessem o quanto eu aprendi sobre amor, cuidado, carinho e atenção, nossa, eu recebi de Deus uma família linda, eu tenho um filhão maravilhoso e ainda tenho certeza e fé que Deus vai me iluminar para que um dia eu possa encontrar a minha filha Ana Carolina de novo. Hoje eu sei que tudo que eu passei, tudo que eu enfrentei, me fez uma mulher guerreira, a mulher que eu sou hoje. Nessa vida eu aguentei muitas humilhações de gente que nem sabia o porquê eu estava ali. Eles só queriam julgar, só queriam criticar. Por isso eu sou grata a Deus por ter colocado no meu caminho uma pessoa como José, que me mostrou o que é amar de verdade, sem julgamentos, sem pedir nada em troca. Ele apenas me ama do jeito que eu sou e me respeita muito. Respeita a minha história. Talvez falte um pouco disso nas pessoas que cruzam o meu caminho e que me apontam os dedos. Falta entender que todos nós temos um destino, um aprendizado e que, independente do que o outro faça ou deixa de fazer, ele precisa ser respeitado. Todos os dias. Absolutamente todos os dias. Eu levanto a minha cabeça para não me abalar com as piadinhas e nem com os comentários que acontecem por aí. Por isso que hoje eu tive a coragem de estar aqui contando para você a minha história, porque foi aceitando o meu passado que eu entendi que sem ele, eu não estaria aqui hoje. Forte, ao lado de pessoas que eu amo tanto. Eu posso dizer, eu venci.